Romanos capítulo 6. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Este capítulo ele fala de morte e ressurreição. De morrer para o mundo e nascer para Deus. E nós, o que nós temos feito? O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o pecado, a morte ou a vida e a ressurreição com Cristo? Porque de nada adianta eu falar, eu testemunhar a respeito da vida e da ressurreição que em Cristo Jesus, através desse capítulo, eu tenho direito. Mas se eu estou vivendo num mundo de pecado e num mundo de morte, se tudo aquilo que me atraía para a morte e para o pecado, se realmente eu, quando aceitei Jesus Cristo na minha vida, eu entreguei minha vida para Ele, a palavra de Deus diz que ali eu morri para o pecado. E quando você aceita Jesus Cristo e você coloca dentro do seu coração e você passa a viver e caminhar com Ele, a palavra de Deus diz que nós ressuscitamos junto com Ele. Mas esse ressuscitar não é só apenas de falar. Esse ressuscitar nós temos que viver em nossa vida. Porque Jesus viveu na vida dele. Então nós temos que passar a viver. O que nós fazíamos
antes de conhecer a Cristo, depois que nós passamos a conhecer a Ele, será que nós abandonamos? Será que nós deixamos de fazer? Será que verdadeiramente nós se convertemos a Ele? Ou apenas nós estamos escondendo das pessoas? Aquilo que nós fazíamos que é errado, e nós sabemos que é errado, mas continuamos fazendo. Se nós continuarmos fazendo isso, nós somos tolos. Nós não temos sabedoria nenhuma. Porque a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. A própria palavra de Deus diz por causa do nosso erro. Nós perecemos. Sabe por quê? Porque nós não queremos mudar. Porque nós não queremos arrancar aquilo que está em nós e entregar para Deus. E fazer por amor a Deus. Não estamos dispostos a pagar um preço. Nós apenas estamos querendo viver um evangelho que se ouve falar dele, mas não que se vive. E que efeito que tem na vida das pessoas? Você viver um evangelho que você fala dele, mas você não vive. Porque eu tenho experiências na minha vida. O quanto é maravilhoso. Quando você vê uma pessoa passar por uma situação difícil, que humanamente dizendo é impossível de se conseguir. Mas quando você viveu ela em Deus, e você entregou nas mãos do Senhor, e Deus te deu força para você vencer ela. E você fala cheio de Deus, de convicção e do seu Espírito Santo. E você fala, Deus me deu força para vencer, e vai te dar força para vencer também. Porque você não está falando de algo que você ouviu, ou que você leu. Você está falando de algo que você viveu. E você sabe que Deus tem poder para fazer isso na tua vida. Mas sabe a partir de quando Deus vai fazer isso na tua vida? Quando você tiver coragem de entregar a Ele os seus pecados. De entregar a Ele aquilo que a tua carne, ela pulsa, ela anseia por ter. E você sabe que é errado diante de Deus. Enquanto você não fizer isso, enquanto dentro do seu coração você não desejar o desejo de você entregar isso, que até te envergonha diante de Deus, você morrer para isso, para você sentir no seu coração o verdadeiro desejo de ressuscitar com Cristo. Ele não pode fazer um milagre na sua vida. Porque Deus, ele é justo. Como que Deus pode te dar uma bênção se você anda com maldições na sua vida? Como que Deus pode dar algo que vem dele para você se você continua servindo o pecado? Se você continua sendo escravo do pecado? Porque aqui até a palavra de Deus nos ensina para ser escravo do Senhor. Sermos escravo de Deus. Mas o que nós temos escolhido? Ser escravo de Deus ou escravo do pecado? Porque aquelas coisas que estão no oculto, no escondido, só você, eu e Deus sabemos. Na minha vida, só eu e Deus. Na sua vida, só você e Deus. Eu posso te enganar, mas o Senhor eu não engano, e nem a mim mesmo. A palavra de Deus ainda diz que o coração do homem é enganoso, mas nós sabemos de coisas futuras que estão por vir. Que nós pensamos que nós conhecemos o nosso coração, mas nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Mas eu estou falando de coisas que nós estamos vivendo aqui e agora. Coisas que você e eu fazemos diante de Deus e nós sabemos que é errado. Que às vezes é até nojento. E muitas das vezes nós sentimos até vergonha diante de Deus. Porque Deus, ele não nos acusa. Deus nos ama. Mas e nós, por amor a Ele, estamos dispostos a rejeitar isso em nossas vidas? Ou até quando viveremos com isso? Ou até quando nós vamos pensar que nós podemos enganar Deus e a nós mesmos? O que adianta a gente falar da palavra de Deus? A gente pregar a palavra de Deus? A gente num culto ouvir a palavra de Deus? Mas se dentro de nós não há mudança. Aquilo que muitas das vezes nós pregamos para as pessoas que é abominável aos olhos de Deus e Deus não tolera ou não aceita aquilo, ou por causa daquilo Deus não vai fazer uma obra na vida daquela pessoa. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós fazemos até pior do que aquilo que nós estamos falando para a pessoa. Qual que é o desejo do nosso coração? Viver um evangelho verdadeiramente diante de Deus? Ou viver um evangelho de aparência? Qual é o evangelho que você tem buscado? O evangelho da palavra, da doutrina de Deus? Ou um evangelho de prosperidade que tem se pregado?
Um evangelho onde prega-se que tudo pode. Tudo é liberado. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Você quer ver o poder, a mão de Deus poderosa agir sobre a tua vida, os teus caminhos? Então morra o pecado, como Jesus morreu. E ressuscita junto com Ele. E através da ressurreição dele, Ele te dá a garantia que você pode ter uma vida plena nele. Mas uma coisa eu te digo, meu irmão, porque eu tenho vivido isso na minha vida. Para você, meu irmão, e para você, minha irmã. Se você não decidir dentro de você a morrer por pecado, a estar disposto a morrer por pecado e nascer para Deus, ressuscitar com Cristo, aquilo que você tem ansiado, aquilo que você tem desejado, o Senhor não vai realizar na sua vida. Enquanto você não estiver disposto a morrer para este mundo e a nascer para Ele, o Senhor não vai manifestar na sua vida os sonhos e os desejos dele. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Porque não há recompensa sem sacrifício. Jesus hoje, para estar sentado à direita de Deus Pai, e a palavra do Senhor diz, do próprio Deus diz, que a Ele há toda a autoridade sobre o nome de Jesus. A palavra de Deus diz que todos se curvarão diante do nome de Jesus. E para Ele adquirir esse poder, essa honra, essa glória, Ele teve que ter uma morte de cruz. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi acusado de coisas que ele não cometeu. Mas mesmo assim, ele permaneceu fiel e foi até o fim. Mas por quê? Porque o objetivo de Deus era que ele morresse pelo meu e o teu pecado. Porque a palavra de Deus diz que sobre ele não havia nenhuma culpa, nenhuma mácula, nenhum vestígio de pecado. Era o meu e o seu que ele carregou. Ele foi até o fim, mesmo sabendo que não era dele, sim era nosso. Para mostrar para nós que se é possível, sim. Imagine para ele levando um pecado que não era dele, mas era nosso. E ele conseguiu ir até o fim. E eu e você, que temos a consciência de que esse pecado que nós cometemos é nosso sim, não é do nosso irmão, é nosso. Mas sabe o que falta? Coragem, determinação, desejo de mudar e ser transformado. Então que nesse dia nós possamos ter essa convicção no nosso coração de queremos mudar.